Meu nome é Carmen Lúcia Penteado Lancelotti. Eu sou formada nessa escola na 5ª turma. E a Santa Casa é a minha casa, faz parte da minha vida. Por que eu escolhi medicina? Na minha família não tem ninguém médico, mas eu me apaixonei por biologia e o estudo da biologia no homem é fascinante. Para mim, sempre foi. E eu entrei na medicina com aquela ilusão que eu ia descobrir a cura do câncer e não acabar com a arteriosclerose, com a senescência, né? A medicina, eu diria até que é apaixonante, eu adoro o que eu faço, eu faria tudo de novo. E durante a escola, eu não conseguia me decidir por qual especialidade, né? Até que no 3º ano, eu encontrei o professor Maffei. E ele mexeu com a minha cabeça, porque as aulas dele eram completamente diferentes. Então, ele contava fábulas de La Fontaine. O cérebro, que eu já vou dizer, é a minha grande paixão. E ele era um neuropatologista. Então, nas aulas de neuropatologia, ele colocava cada lobo cerebral como se fosse um dos anões, né? E a Branca de Neve faria associação. Eu achei muito interessante essa forma de, vamos dizer, motivar o aluno, porque além dele passar o conhecimento médico, ele também era uma pessoa muito culta e fazia a gente se interessar por música, por pinturas, inclusive cinemas. E eu realmente fiquei fascinada. Mas antes eu até tentei fazer neurofisiologia. A minha turma foi a única turma que o 6º ano inteiro foi eletivo. A gente podia escolher o que fazer e para onde ir. Eu tentei fazer neurofisiologia na USP, era o professor Timo Iaria, mas ele só aceitava formados. Então, como eu tive um forte impacto com o professor Maffei, eu resolvi ir para a patologia. A patologia é o estudo das doenças, né? Então, a gente saber por que acontece. E é como se fosse uma história de detetive, que aliás eu adoro a Agatha Christie também, né? Mas para fazer neuropatologia, eu tinha que fazer patologia, anatomia patológica. E também me apaixonei pela anatomia patológica e uma coisa que me fascina muito é o mundo microscópico. Então, é a relação das células, do microambiente. E, voltando ao professor Maffei, como eu gostava muito de cérebro, a gente tinha toda semana cortes de cérebros de autópsia, né? Eu estava no 6º ano, aí ele me passou a faca, uma facona assim, né? E eu falei, doutor Maffei, mas por que eu? Eu não sei nada. Ele falou, minha filha, assim é que se aprende. Então, foi a primeira, assim, doação dele para mim. E, a partir daí, eu fiquei mais de 20 anos lado a lado com ele, discutindo todos os casos, aprendendo muito, mas ele era uma pessoa assim, ou você amava ou você detestava. Então, uma pessoa muito polêmica, né? Comigo, ele sempre foi extremamente gentil, a gente conversava sobre as ideias dele, muito diferentes. Inclusive, ele dizia que nada dele era original. Ele era uma enciclopédia da medicina antiga. Em função disto, eu tive que descobrir o meu caminho, né? Porque eu sempre achei que a cópia é pior que a original, né? Então, em função disso, aí eu resolvi estudar mesmo para valer e ver as teorias novas. E, inclusive, eu conversava muito com ele. Por exemplo, quando apareceu aquela doença AIDS, né? Ele dizia que isso era invenção da indústria farmacêutica, eu não acreditava nisso. Eu já estava começando a frequentar o Emílio Ribas, que eu também tenho uma história lá, né?
Mas, enfim, todas as polêmicas, por exemplo, que a gente teve, para mim, foi só para crescer. Então, nunca me bloqueou, pelo contrário. Mas, então, eu fiz os 6 anos aqui, eu fiz a residência médica em anatomia patológica aqui, e assim que eu acabei, aliás, eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, assim que eu acabei a residência, eu me inscrevi no curso de pós-graduação da USP, que estava começando. Eu sou das primeiras turmas lá, né? E fiz o mestrado e o doutorado, mas sempre ligada à Santa Casa. Eu fui contratada logo que eu acabei a residência. E estou aqui até hoje. A Santa Casa é a minha referência, eu considero a minha casa, foi onde eu aprendi medicina. E nos anos assim, que eu vivi aqui, você respirava medicina, porque os doentes eram muitos, né? A vida era corrida, a gente ia atrás de tudo para poder aprender, os professores sempre muito solícitos. E uma particularidade que eu acho que a Santa Casa sempre teve, nós temos um bar aqui que é a Toca, e lá nos primeiros tempos a gente assinava até uma carteira, tipo, eu comia um sanduíche, assinava e depois pagava no fim do mês. Mas a Toca proporcionou esse ambiente de confraternização entre os professores e alunos. Que eu saiba, era a única escola em que os professores sentavam na mesa com os alunos para conversar sobre várias coisas. Bem, durante o estudo a gente teve anos difíceis, né, porque foi a época do governo militar. Eu, até por a minha família é muito tradicional, eu estudei no Dante Alighieri, meu pai falava que comunista comia criancinha, né? Mas, como jovem, você sempre achava interessante, vamos dizer, a teoria. Eu nunca entrei no movimento assim de cabeça, talvez de coração. Alguns grandes amigos meus abraçaram esse movimento, mas nós tivemos assim uma repercussão de pessoas que foram perseguidas, alunos mais velhos que nós e alguns até que faleceram em função de tortura. Eu estou dizendo isso porque a nossa geração foi marcada por isso, né? Inclusive teve a coisa da Maria Antônia, a briga entre o Mackenzie e as ciências sociais. Eu me lembro que muitas vezes eu fui assistir às aulas do Fernando Henrique, que ele era professor da sociologia. Mas o que eu estou querendo dizer é que foi muito intenso, assim, aqueles anos para nós, do ponto de vista de aprender medicina, de entender o que estava acontecendo no país, de você também procurar conhecimento político e cultural, e tudo misturado numa cabeça jovem, né? Mas o meu goal era ser médica e fazer o melhor. Aliás, Maffei dizia: minha filha, a medicina existe porque existe o paciente, porque tem uma tendência, é tão fascinante, que você pode esquecer que existe um paciente atrás da doença, né? Então, isso também foi uma coisa que sempre me balizou. Atualmente, eu sou professora titular dessa escola de patologia e a minha paixão pelo cérebro cada vez aumentou mais e hoje eu tenho a felicidade de focar em neuropatologia. E olha que interessante, agora aqui fazendo relembrando essa vida, eu trabalho com câncer cerebral. Não que eu vá descobrir a cura do câncer, mas que o câncer cerebral, aliás, um deles, que eu acho que é o maior desafio da medicina, a gente ainda sabe muito pouco, mas eu procuro contribuir com a minha parte no sentido de fazer o diagnóstico, que vai nortear a conduta, e uma coisa que eu nunca me esqueço é que tem um paciente atrás da doença, né?
E até como patologista, a gente não é treinado a conversar com os pacientes. Mas por causa dos pacientes e porque eles começaram a viver com câncer cerebral, passaram-se os anos e aí eles começaram a querer conversar comigo. E aí isso também me proporcionou essa, vamos dizer, essa vivência, esse treinamento de você com compaixão, com você poder ajudar os pacientes, né? Tanto é que na pós-graduação aqui desta escola, que eu sou professora, orientadora, uma das minhas linhas é relação médico-paciente e humanização para o profissional da saúde, porque eu acho que já está muito difundida a humanização na saúde, mas se esquecem que nós, profissionais da saúde, também precisamos ter um suporte de humanização. Então, durante todos esses anos, eu consegui reunir o que eu gosto de estudar, aonde eu gosto de trabalhar e faço com muita satisfação. Faria tudo de novo. Como é a medicina hoje, como foi na minha época ou mesmo nos anos subsequentes. Eu tenho a dizer que eu acho que houve uma grande mudança. Por quê? Até há uns anos atrás, vamos dizer uns 5, 6 anos, foi havendo uma mudança paulatina, né, entre os jovens, mas isso se acentuou muito nesses anos agora mais recentes. Eu não consigo mais ver esse amor pela medicina. É triste dizer isso, mas eu vejo que a maioria dos jovens ele está interessado no sucesso, no reconhecimento e mesmo na parte financeira, né? Então, eu me lembro, nossa, eu fazia qualquer coisa para poder ficar perto de um professor, para poder aprender, sem me preocupar em receber nada. Hoje não é mais assim. Inclusive, mesmo na carreira acadêmica, eu estou dizendo que eu tenho trânsito, principalmente na USP, na Unifesp, na Unesp, participo de muitas bancas, tenho muito contato, inclusive pesquisas em comum. Isto não é só aqui, isso daqui está sendo um movimento que todos vêm sentindo, então eu não sei aonde se perdeu esse prazer por estudar medicina. Eu estou falando pelo conhecimento em si, né? Então, hoje, na aula, por exemplo, aliás, eu vou até contar uma coisa interessante para vocês. Eu até vejo que os alunos reclamam, por exemplo, que está sendo dado um curso, né? Aí tem um professor, eu participo muito do curso de neuro e do curso de doenças infecciosas. O curso de neuro é um dos maiores do 4º ano, né? Tem muitos professores, então vem um professor e vai lá com o PowerPoint, pá. Aí vem outro professor que é ligado, é relacionado a neuro, mas vem, bota o PowerPoint, pá. E eu já vi comentários que os alunos falam que o professor corre atrás do PowerPoint, né? Pode até ser verdade, né? Mas os anos foram passando, você já vai ficando mais solta, eu dou aula conforme a plateia. E eu preciso do olho no olho, né? E da motivação. E uma coisa que aconteceu este ano, eu estava no momento de agitação lá, porque mudando de consultório, etc. E eu esqueci o meu pendrive. E era o começo do curso de neuro, né? Então eu pensei assim, vai ser hoje. Hoje eles vão me conhecer e eu vou conhecê-los. E é assim, quando você entra na sala, eles não te conhecem ainda, né? Em geral, eles estão lá na última fileira, todos com celular. Então você tem que fazer alguma coisa para chamar atenção, para eles prestarem atenção, né? Para mim isso é básico.
porque senão me dá a sensação que o que eu estou falando não tem o menor interesse, né? Mas aí eu motivei para eles virem para frente, que a gente ia ter uma conversa, e foi no giz. Aliás, giz não, que a gente nem tem mais lousa, foi com aquelas canetas, né? E foi uma aula tete a tete, né? Então, eu fazia muitas perguntas, eles também faziam, e eles gostaram muito, olha que interessante. Então, eu acho que é importante um professor perceber que ele tem que mudar as coisas, né? Que ele tem que motivar. Hoje, por exemplo, o acesso à informação é muito fácil, né? Aliás, eu digo que na internet tem o lixo e o luxo, né? Eu adoro informática, eu sempre marco a hora, o que eu vou fazer, né, dentro daquele período. Mas eu entendo que você pode se perder, né, com a internet, as redes sociais. E você precisa ter determinação e goals, né, para perseguir. E por fazer neuropatologia, outra coisa interessante que eu vejo em relação, diferente aos do passado, eles são tímidos, eles não se expõem. Então, por exemplo, lá atrás, eu sempre fui primeira da classe, CD, aquelas coisas, sentava na primeira fila, né? Não, hoje é o contrário, né? E outra coisa que eu já percebi, aquele aluno que quer saber ou quer dizer o que ele sabe, ele só fala com o professor depois, no intervalo da aula. Ele não fala no meio da aula. E até há uns 2 anos teve uma cena que eu acho que é emblemática. Eu estava tentando fazer um diálogo, né, para motivá-los, etc. E tinha um aluno que, nossa, respondia de uma forma interessante, eu ainda querendo motivar. Puxa, por onde você estudou? Ele falou, pelo House. O House. Eu falei, o que você está falando? A série de TV? Eu falei, me desculpe, eu acho o fim da picada do House, porque ele não está nem aí para o paciente. Eu falei essa minha opinião, né? Inclusive falei que aqueles casos são casos completamente de rodapé de livro, casos muito difíceis, e a medicina não é exatamente isso, né? Mas uma coisa que eu percebi, aquele menino era líder. E o fato dele ter falado isso, todos acharam muito engraçado. Não sei. Sabe qual foi a minha vingança? Eu esqueci o nome desse menino e a partir daí eu só chamo ele de House. Então, mas eu entendo, as gerações são muito diferentes, eu acho que os estímulos são completamente diferentes, mas alguma coisa tem que mudar. E muda. Sabe quando muda? Quando eles entram na residência e quando eles têm que ir atrás de colocações de emprego, né? Porque se não tiver conhecimento e base, ele é deletado, ele não vai. É uma pena porque demoram para perceber isso, né? Poderiam ter percebido uma coisa mais paulatina. Mas isso não me tira a vontade de dar aula. E eu gosto de, sabe, pegar um jovem, aquele que não está nem aí, você trazer e estimular e mostrar, e como é bonito você estudar. Aliás, outra coisa que eu também acho interessante, a juventude atual não lê. Ler livros. E eu, até como neuropatologista, muitos deles vêm reclamar no intervalo sempre. Professor, eu não tenho memória, porque como é que eu vou guardar tudo, né? E você vê que uma das causas é essa falta de leitura. Então, eles recebem o prato pronto, são, vamos dizer, conhecimentos curtos. Eu digo que é conhecimento Google e Wikipedia, né? E a memória não fixa. A memória, ela precisa de repetição e de reflexão, né? É assim que você vai conseguir fazer as associações. Em relação a, vamos dizer, ao médico
ter na sua formação uma formação cultural, eu estou dizendo de literatura, de cinema, eu acho que isso é fundamental. É uma pena que ainda não houve, vamos dizer, uma vontade nas escolas de medicina de introduzir isto, porque, em geral, esses cursos são atividades paralelas. Por exemplo, eu, há uns 15 anos, eu fundei uma Liga de Neurociências. Aliás, eu fui convidada por alunos, né? E eu achei que era uma oportunidade de você... Eu sou cinéfila, adoro cinema e também gosto muito de leitura. Eu achei que era uma oportunidade de você motivar discussões, inclusive, que são importantes para um médico, né? Por exemplo, em relação à morte, em relação ao sofrimento. Durante esses anos eu coordenei, a gente discutiu muito filme, eu trouxe pessoas para motivarem, mas eu interrompi a liga. Sabe por quê? Os alunos vieram me falar: professora, você vai conseguir muito mais gente se você cobrar, que eu nunca quis fazer uma cobrança, e tiver comida. Porque o que os alunos querem mesmo, isso daí foi dito por alunos, eles querem certificado, então atrás do certificado e alguma coisa para comer, eu falei. Aí eu parei, faz 2 anos que eu parei a liga, mas eu continuo fazendo isso na pós. Então, tanto nas minhas linhas de pesquisa, eu também participo de cursos de neuro-oncologia fora daqui e discuto cinema. E os neuros têm gostam desses temas e tem sido muito rico, né? Mas gostaria ainda de pegar esse link. Por quê? Até hoje eu percebo isso. Nós lá atrás, a gente foi treinado a ser quase um robô. Tipo, não leve o sofrimento do paciente para casa. Quando você chegar em casa, você tem que pensar em outra coisa, veja outras coisas. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque primeiro você tem que estar equilibrado emocionalmente, senão como é que você vai conseguir ajudar um paciente? Então eu acho fundamental que houvesse, vamos dizer, um olhar nesse sentido, mas fazendo parte da graduação. Vocês vão ter um retorno dependendo dos goals e objetivos que vocês traçarem. Se vocês tiverem essa percepção de que ser médico é muito, vamos dizer, importante, muito pesado, muito bonito, você tem que gostar de estudar, em primeiro lugar, que aliás é uma coisa que eu falo. Não gostou de estudar, então vai fazer outra coisa, eu acho. Agora, não coloquem como goal ser famoso ou ganhar dinheiro, né? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, se vocês forem bons médicos, como a Mafê falou lá atrás, a medicina existe porque existe paciente. E vocês olharem para aquele paciente como um ser humano, ele não é uma doença, ele é um ser humano, como você também é. Você vai ser um médico melhor e você vai ter um retorno, uma satisfação no sentido que você está ajudando um ser humano. E também, outra coisa que eu sinto, você vai se tornar uma pessoa melhor. A medicina, ela te dá essa oportunidade, você está ao lado do sofrimento e você passa a ter muitas reflexões sobre morte, dor, né? Que também acontecem com você, com a sua família, mas eu acho que você terá a oportunidade de ser uma pessoa melhor e sendo uma pessoa melhor, você vai cuidar melhor do paciente com a doença, não a doença sozinha. É esse que é o conselho que eu daria. Eu vou voltar pro Maffei. É assim, aliás, ele até hoje, ele
Ele está aqui, ó, falando. Eu me lembro que a gente era estudante, a gente vivia atrás dele, né? E ele falava os conceitos dele de doença, alguns bem contraditórios, sei lá. Por exemplo, a úlcera gástrica você tem que tomar ácido clorídrico. Eu também tomei ácido clorídrico. E que ele dizia que você tem a gastrite porque você tem deficiência de ácido clorídrico. E nós, ex-alunos, e que vivíamos atrás dele, ele era o nosso mentor, aqui na farmácia da Santa Casa tinha ácido clorídrico para vender, a 50%. E eu vivia com vidrinho na minha bolsa. E eu pus, o Maffei falava, coloque de 2 a 10 gotas num copo d'água, 2 dedos, e tome com canudinho para não afetar o esmalte dentário. Antes de você comer, por exemplo, uma macarronada, comidas mais pesadas, uma feijoada, etc. E aconteceram 2 eventos. Um deles, uma amiga minha, colega de turma, ela sempre usava remédio para desobstrução nasal. E aí eu parei o carro e entrei até na casa da minha mãe, ela estava no carro, ela procurou dentro da minha bolsa e achou um vidrinho o vidrinho era de descongestionante nasal. E ela, pumba, o ácido clorídrico foi parar no pronto-socorro, porque queimou toda a mucosa, né? E o Maffei dizia, nunca mais ela vai ter rinite. Bom, não é bem assim. E a outra coisa que aconteceu com o ácido clorídrico, uma vez eu deixei o vidrinho no estofamento do carro ali do lado, ele furou o meu banco, né? Então, aquilo interessante, né? Como uma coisa que eu particularmente senti que me fazia bem para gastrite, né? Se você tomasse com parcimônia, como era recomendado, de repente pode queimar e fazer mal, né? Aliás, como tudo na vida, né? Eu acho que você tem que ter um balanço.